Esse é um anime de um parasita que entrou no corpo desse rapaz e tomou posse do braço dele, e agora eles terão que viver juntos enfrentando vários outros parasitas. O Shinichi estava dormindo, e esse parasita tentou entrar pelo seu nariz, mas o Shinichi espirrou e evitou que isso acontecesse. Ele ficou assustado e pensou que fosse uma cobra. O parasita tentou novamente, e dessa vez ele conseguiu entrar, mas foi pela mão e depois foi subindo pelo braço. O Shinichi passou o fio do fone no braço e impediu que o parasita subisse mais. Os pais do Shinichi escutaram os barulhos e correram para ajudar. Aí o Shinichi falou que tinha uma cobra no braço dele e depois falou o que aconteceu, mas quando ele foi mostrar o buraco na mão dele, já não tinha mais nada. Então os pais dele não tinham acreditado. No outro dia, a mão do Shinichi estava agindo de forma estranha. Primeiro ele bloqueou o golpe de uma amiga dele sem perceber que ela estava chegando. Depois ainda pegou no melão dela de forma involuntária. Durante a aula, ele estava desmaiando de sono, mas a mão dele estava mexendo no celular sem ele perceber, fazendo ele ser pego no flagra pelo professor sem ter culpa de nada. Na hora de ir embora, uma garota ia ser atropelada, e o Shinichi parou o carro usando apenas uma mão. Foi aí que ele teve a certeza que tinha algo de errado com a mão dele. Quando ele chegou em casa, ele tentou furar sua mão com uma faca. Aí o parasita apareceu novamente, mas o Shinichi não soube o que estava acontecendo, porque o parasita não sabia falar muito bem, e voltou a dormir em pouco tempo. Então o Shinichi ficou sem respostas. Ele foi pesquisar para saber o que era aquilo, mas não encontrou nada. Ele achou melhor não falar para ninguém sobre isso. No outro dia, ele acordou com o parasita na mão dele estudando, e agora o parasita consegue falar normalmente. O Shinichi perguntou se o parasita era um extraterrestre, mas nem mesmo ele sabe de onde ele veio. A memória mais antiga dele é que ele falhou em chegar no cérebro, mas agora que ele amadureceu, é tarde demais para comer o cérebro. Se o parasita tivesse conseguido chegar no cérebro, o Shinichi ia sofrer uma metamorfose, e o parasita ia se transformar num ser com aparência similar dos humanos. A única forma de tirar o parasita é amputando a mão, mas assim ele ia morrer e o Shinichi ia ficar sem uma mão, então não era vantajoso para eles. De agora em diante, eles terão que cooperar um com o outro. O pai do Shinichi estava falando que aconteceu várias mortes, mal sabem eles que existe outro parasita solto pela cidade. As mortes foram causadas por esse parasita, que faz coisas brutais com os corpos das vítimas. Quando o Shinichi estava na rua, o parasita dele falou que tinha outro por perto. Ele consegue sentir a presença através de ondas cerebrais. E assim os dois começaram a ir na direção desse outro parasita. Mas ao pensar que esse parasita pudesse ter comido o cérebro de alguém, o Shinichi ficou com medo e quis voltar. Só que o parasita dele não deixou, pois ele queria respostas e descobrir quem ele era. Quando eles encontraram outro parasita, ele estava na forma de um cachorro comendo outro cachorro. Ele não parecia nada amigável pelo fato do parasita do Shinichi ser uma falha, e isso foi confirmado ao sentir a vontade de matar do outro parasita. Então a melhor coisa foi fugir, eles iam lutar ali mesmo. O parasita se transformou em outra criatura e alcançou os dois. Aí o parasita do Shinichi atacou e conseguiu acertar o outro parasita. Ele acertou o coração, a luta acabou bem rápida, confirmando assim que o parasita vivia com os órgãos do cachorro. A cabeça era o núcleo que comandava todo o resto do corpo, mas como o núcleo se metamorfoseou em asas, ele perdeu o controle e criou uma falha na defesa, e com isso o mais inteligente venceu. Na cidade ainda tem mais parasitas, e eles continuam matando as pessoas e se alimentando delas. O Shinichi quis deixar o parasita com ele, porque assim será mais fácil dele se defender de outros parasitas, e até deu nome pro parasita, que vai se chamar Mig. O Shinichi estava jogando basquete e chamou a atenção das garotas, o que deixou Nagai com ciúmes. Depois a Satomi foi até o Shinichi para eles conversarem. Aí ele pediu desculpas por ter pegado no melão dela. Ela aceitou as desculpas e eles fizeram as pazes. E ele ainda conseguiu um encontro com ela. O Mig apareceu e o Shinichi deu um grito. Então a Satomi perguntou se era o Shinichi mesmo, como se ela suspeitasse de algo. Depois o Nagai chamou o Shinichi para conversar, e ele falou que gosta da Satomi. Aí ele quis sair no soco com o Shinichi por causa dela. E mesmo com o Shinichi não querendo brigar, o Nagai estava batendo nele. O Shinichi estava evitando usar o Mig para não matar o Nagai, mas o Nagai continuou batendo, então o Shinichi falou para ele parar. Aí o Mig apareceu e acertou o rosto dele. O Nagai não morreu, mas saiu correndo assustado. No mundo inteiro está acontecendo o homicídio da carne moída, onde pessoas estão sendo retalhadas, o que significa que os parasitas estão agindo por todo o planeta. O Mig descobriu que os parasitas hospedados em cachorros só comem cachorros, e os hospedados em humanos só comem humanos. Eles são especialistas em canibalismo. O Shinichi não quer ficar parado sabendo que tem várias pessoas morrendo, mas o Mig não se importa de deixar as pessoas morrerem, porque ele se importa apenas com a própria vida, e o Mig não hesitará em tirar alguns sentidos do Shinichi caso ele faça alguma coisa com o Mig. Depois o Shinichi estava na rua, e outro parasita não entendia a surpresa dos humanos em relação aos homicídios, sendo que os humanos fazem coisas piores com os animais. Aí ele percebeu que tinha outro da espécie dele por perto, e o Mig avisou o Shinichi que o parasita estava se aproximando, então era melhor os dois saírem dali para evitar uma luta até a morte. O Shinichi estava bem
calmo e andando devagar. Ele queria ver o rosto do parasita, mas o Mig não achava que era uma boa ideia, porque dessa vez ele achava que não ia ser igual ao caso do cachorro. O Shinichi foi até um lugar onde ninguém podia vê-los. Ele estava determinado a lutar com o parasita para salvar a humanidade, então o parasita apareceu atrás dele. O parasita falou que um cérebro humano intacto era um perigo para sua espécie e começou a se aproximar do Shinichi. Aí o Mig já ficou em posição de ataque e falou que se o parasita atacasse o Shinichi, ele ia matá-lo. O parasita falou que tinha como o Mig mudar para o corpo dele. Ele explicou que não tem como mudar do braço para a cabeça do hospedeiro, mas se for de um braço para o outro é possível. Aí o parasita cortou o braço para mostrar que ele estava falando a verdade. Ele falou pro Mig matar o Shinichi e ir logo até ele, já que os dois juntos seriam mais fortes e iam poder viver mais. O Shinichi ficou com medo, pensando que o Mig ia aceitar a proposta dele, e já que o Mig não respondia logo, o parasita atacou o Shinichi, mas o Mig o defendeu e fatiou o parasita. Ainda furou a cabeça para matá-lo de vez. O Shinichi pensou que o Mig o salvou, mas ele apenas não sabia se a mudança de corpo era possível. Ele pensa só na vida dele. Quando chegou no sábado, o Shinichi foi no encontro pagar o lanche para Satomi. Depois ela chamou ele para brincar na caixa de areia, mas lá tinha algumas pessoas jogando pedra e um gato enterrado. A Satomi não queria ver essa cena, então ela chamou o Shinichi para ir embora, mas ele foi até o gato e desenterrou ele, e falou que seres vivos não são brinquedos. Quando o Shinichi deu as costas, os três jogaram pedra nele. Aí o Shinichi pegou todas e perguntou se eles queriam ser devorados. Foi como se ele estivesse se transformando em um parasita, e assim os dois foram embora. Aí eles pegaram na mão um do outro para caminhar, só que a Satomi ficou olhando como se tivesse visto algo, e achou melhor pegar na mão esquerda do Shinichi, fazendo parecer que ela sabia de alguma coisa. Dentro de um trem, havia um homem assediando as mulheres. Aí uma das vítimas falou para ele parar e todo mundo ficou olhando. O homem foi jogado para longe quando o trem parou. Com uma força dessa, provavelmente essa mulher é um parasita. Na hora do Shinichi ir pro colégio, o Mig o chamou e falou que tinha um parasita por perto. Ele estava dentro daquele edifício. O Shinichi ficou procurando o parasita, mas não encontrou. E o parasita também estava procurando o Shinichi, mas devido à multidão de pessoas, ele não foi identificado. Foi apresentada a nova professora de matemática, que se chama Tamia. Ela é o parasita. O Mig falou pro Shinichi não olhar nos olhos dela, mas ele olhou e foi identificado imediatamente. Na aula de educação física, o Mig ficou surpreso com a Tamia por ela manter a postura social, e o Shinichi queria agir antes da Tamia comer as pessoas, só que o Mig falou que não era necessário, pois ela deseja se misturar à sociedade e não fará mal às pessoas do seu círculo social. Por enquanto, eles vão só observá-la. Durante a aula, o Shinichi estava preocupado com a Tamia atacar de repente. Aí ela foi até o Shinichi e falou que ele não parecia estar progredindo, já que ele não escreveu nada de tanta preocupação. Depois ela pediu para ele ir até a sala de aconselhamento. O Shinichi foi até a Tamia e falou que sabia sobre ela. Aí ela falou que não tinha intenção de matá-lo. Ela queria apenas conversar depois da aula, e o Mig aceitou o convite. Mas o Shinichi não queria se envolver com ela. A Tamia está interessada no Shinichi por ele ser o primeiro caso que ela testemunha. Ela quer partilhar informações e discutir o futuro que vem pela frente. Assim que o Shinichi saiu do colégio, ele foi até o local do encontro. O Mig falou que tinha dois parasitas se aproximando, então o Shinichi pensou que fosse uma armadilha. Aí a Tamia chegou junto com um parasita que é chamado de A. Ele não considera o Shinichi como um deles, então o Mig e o A ficaram em posição de ataque, mas a Tamia falou para ele parar. Depois a Tamia falou que tá grávida do A e que o bebê que irá nascer é humano. Então ela perguntou o que ela e o A eram, e o Shinichi não soube responder. Aí ele perguntou por que eles praticam canibalismo. Como o Mig recebe nutrientes da corrente sanguínea do Shinichi, ele não sente fome e não sabe o motivo do canibalismo. E a Tamia não respondeu. O A se levantou e falou que ia comer quando desse vontade. Assim ele foi embora e falou que o Shinichi devia ser eliminado. Se o Shinichi revelar a identidade da Tamia, é ele quem estará na desvantagem, pois ele não consegue mudar o rosto e ela consegue matar os alunos de uma sala inteira, apesar dela não querer cometer atos extremos. Isso foi basicamente uma ameaça para ele ficar quieto. No outro dia, o colégio estava sob ataque e a Tamia não gostou nada. Era aquele cara do dia anterior. Ele estava atacando as pessoas, só que o Mig não sabia se ele tinha matado elas. Aí foi dado aviso de emergência que tinha um invasor no colégio. A Tamia havia sumido e aparentemente ela ia ficar só assistindo a luta deles. Os alunos se juntaram nos corredores, e já que o A estava atacando sem se preocupar em ser visto, era melhor o Shinichi lutar logo, pois se eles fugissem, eles iam ser perseguidos. O A vai passar por cima de todos que estiverem na sua frente até encontrar o Shinichi. Então o Mig tem um plano. Enquanto o A estiver matando as pessoas, o Mig vai ficar esperando o momento certo para atacar o coração dele. Era um plano onde muitas pessoas iam morrer, então o Shinichi não podia deixar isso acontecer. A Satomi falou que ia com ele, mas ele disse para ela ficar longe dele. O Shinichi foi até um corredor vazio e fez uma barreira com as mesas, indo contra o plano do Mig, que ia ter que pensar
nos próximos passos. Ele cortou a perna de uma cadeira e fez uma arma pro Shinichi. Afinal, o Shinichi também precisa lutar. Eles terão que trabalhar juntos para vencer. O Shinichi guardou a arma e ficou em alerta. O A tá a apenas 3 metros de distância, logo abaixo deles. O A quebrou o vidro da janela e subiu pro andar de cima. As mesas não serviram para nada, apenas para eliminar a rota de fuga. O A começou a falar das fraquezas do Shinichi, mas o Shinichi não podia ficar agitado, senão ele ia atrapalhar o Mig. E assim começou uma luta mortal entre os dois parasitas. A única coisa que o Shinichi podia fazer era ficar olhando. Enquanto o Mig se concentra na defesa, o Shinichi vai achar uma brecha para atacar usando a barra de ferro, já que o A não acredita que o Shinichi possa fazer alguma coisa. O Shinichi foi se aproximando lentamente. Ele pegou o ferro e conseguiu acertar o A. E assim começou a sair muito sangue. Esse foi um ataque fatal. Os dois ficaram olhando o que o A ia fazer. Aí ele estancou o vazamento de sangue. Eles tinham que terminar o serviço, mas o Shinichi não queria ser um assassino. O A saiu caminhando e estava odiando a ideia de ser morto por um humano. A única forma dele continuar vivo é tentar dividir a hospedeira da Tamiya. Só que ela já estava esperando que ele fosse procurá-la. Então ela espalhou gás pelo laboratório e causou uma explosão. Após o incidente ter sido resolvido, o Shinichi ficou com a consciência pesada por perfurá-lo. Depois de alguns dias, a escola reabriu e a Tamiya continuou dando aulas. Mas como ela provavelmente continua matando pessoas, o Shinichi precisa fazer algo. A Tamiya tá grávida, é uma professora, não tem marido e falou que não sabe quem é o pai. Então ela não tava com uma boa reputação. Aí ela disse que cansou dessa vida e saiu da sala. O Shinichi tá querendo matar a Tamiya, mas o Mig acha que não é possível. Além disso, o bebê dentro dela é um humano. Eles foram conversar e a Tamiya falou que não há motivos para manter os humanos ao seu redor vivos, incluindo o Shinichi. Então ele sugeriu que os outros parasitas vivessem apenas com sangue do hospedeiro, igual ele e o Mig. A Tamiya acha que é possível, mas quando ela possuiu o cérebro humano, ela começou a ser governada. Ela ouviu alguém dizendo para devorar essa espécie. O Shinichi perguntou sobre o bebê e a Tamiya disse que vai dar à luz e utilizá-lo como experimento. Se ele não for útil, ela vai comer o próprio filho. A Tamiya ficou aborrecida e se preparou para matar o Shinichi. Então o Mig ficou em posição de defesa. Mas quando ela olhou nos olhos do Shinichi, ela mudou de ideia e decidiu não matá-lo, pelo fato dele não ser mais puro. Quando foi de noite, a mãe da verdadeira Tamiya queria saber por que sua filha pediu demissão da escola. Quando a mãe dela olhou em seus olhos, ela percebeu que aquela não era a Tamiya e saiu correndo para ligar para a polícia. Dessa forma a Tamiya matou e ficou pensando como ela foi descoberta, sendo que tem a mesma aparência e voz. No outro dia, o Shinichi ficou assustado ao ver que estava sem um braço, mas logo o Mig retornou e voltou ao normal. O Mig estava fazendo um experimento e concluiu que ele pode ficar separado por 3 minutos. Os pais do Shinichi vão fazer uma viagem de férias, mas ele é contra essa viagem, pois pode ser perigoso devido aos homicídios da carne moída. Aí a mãe dele falou que se ele quiser, eles podem cancelar. Ela disse que tem algo incomodando e perguntou ao Shinichi se ele tá com algum problema. Ele falou que não tá e saiu da mesa. O Shinichi não quer contar aos seus pais sobre o Mig, porque ele sabe que o Mig pode ser capaz de matá-los. Eles sabem que o Shinichi tá escondendo algo e o pai dele acha que pode ter a ver com a cicatriz dela. Ela ganhou essa cicatriz quando o Shinichi era criança. Ele tentou pegar um prato e subiu num banco, mas acabou caindo. E sua mãe segurou uma panela que havia óleo quente. O Shinichi não foi atingido, mas ela foi. Os parasitas costumam se reunir em áreas urbanas, então talvez seja melhor os pais do Shinichi viajar pro interior. Aí nessa hora a mãe dele entrou no quarto e quase viu o Mig. Ela foi avisar que a comida tá pronta e o Shinichi falou pra ela bater na porta quando for entrar, o que a deixou muito triste pela forma que ele falou. Depois o Shinichi falou que é melhor seus pais viajarem, mas a mãe dele não estava entendendo porque ele mudou de ideia e queria saber o que estava acontecendo, pois o Shinichi estava diferente. Ele falou que era por causa da solidão, mas se ele se sentir só, ele vai convidar alguns amigos. E assim os pais dele partiram para a viagem. Aí corta a cena para um casal dentro do carro e no momento de distração, eles acabaram passando direto na curva e sofreram um acidente. A mulher é um parasita, mas logo aquele corpo morrerá. Ela cortou a própria cabeça e depois a do seu parceiro. Dessa maneira ela continuou viva, mostrando que é possível fazer a troca de corpo. O Shinichi ficou pensando no que a Tamiya quis dizer com ele não ser mais puro. O Mig acha que é porque o corpo dele e o cérebro do Shinichi estão ligados. Com isso o cérebro dele pode ter passado por mudanças e a Tamiya viu algo desumano. Depois o Shinichi viu Nagai sendo espancado e pediu para eles pararem de bater. Aí até o Shinichi levou um soco e os rapazes voltaram a espancar o Nagai. O Shinichi pediu para eles pararem novamente, mas dessa vez o Shinichi apanhou bem mais. Só que pra sorte dele, essa garota pediu pro rapaz parar. Ela foi até ele e perguntou por que ele fez isso. Aí ela olhou nos olhos dele e viu um lugar escuro com luzes vermelhas. Então surgiu outro olho e ela se afastou assustada, perguntando o que o Shinichi é. Ele ficou sem entender e os outros foram embora. Os amigos do Nagai ficou sabendo o que aconteceu e se a gangue do Mitsu mexer com o Shinichi é pra ele avisar.
parar. Depois o Shinichi estava andando com a Satomi e os rapazes bateram nele de novo, enquanto a Satomi foi feita de refém. O Mitsuo continuou batendo e falou pro Shinichi parar de bancar o herói. O Migi analisou os adversários e falou que todos eles são mais fortes que o Shinichi e que até os animais evitam brigas onde a vitória não é garantida. Mas ele não quis recuar e continuou apanhando. A situação dele ficou ainda pior quando sua mão direita ficou dormente e ele perdeu o controle dela. Aí as lâminas do Migi apareceram sem a permissão do Shinichi, fazendo com que ele tivesse que escondê-las. A Kana apareceu e pediu pro Mitsuo parar, mas quem realmente salvou o Shinichi foi o Nagai e os amigos dele. Eles estavam em maior número e aproveitaram a vantagem. Aquele parasita de antes não estava se dando bem com o corpo masculino, ele precisava achar uma mulher e trocar de corpo. A Satomi acompanhou o Shinichi até a casa dele e ajudou com os ferimentos. Ela percebeu que a mão direita estava bem e a esquerda toda machucada. O Shinichi perguntou se ela achava ele estranho e ela respondeu que sim, pois ele é legal. Uma pessoa normal não iria tão longe para proteger outra, acabou sendo um elogio. Ele aproveitou o momento para chamar Satomi para dormir na casa dele, só que ela recusou e logo em seguida foi embora. O Migi ficou achando ruim, porque ele queria ver o Shinichi fazer coisas com ela. Aí a Kana apareceu para pedir desculpas, e assim eles ficaram bem um com o outro. Porém o clima ficou um pouco estranho e o Shinichi foi para dentro. O Migi falou para tomar cuidado com a Kana, pois ela consegue sentir ondas que só os da espécie dele sentem. É para eles evitarem ela. Os pais do Shinichi estavam curtindo a bela paisagem na beira de um penhasco, e de repente surgiu um parasita atrás da mãe dele e a matou. O parasita encontrou sua vítima mulher. O Shinichi recebeu uma ligação de seu pai falando sobre sua mãe, mas ele não terminou de falar, apenas disse que ia na polícia para pegar aquela monstruosidade. O Shinichi imaginou que sua mãe podia estar morta. Depois ele teve um sonho sobre a viagem de seus pais, onde eles saíram sem rumo. Depois ele acordou, mas não podia fazer nada, já que ele não sabia onde seus pais foram. O Migi falou que um dos deles se aproximava, só que o Shinichi estava ignorando e colocou a culpa no Migi, já que ele que fez o Shinichi mudar de ideia. O Shinichi levantou e pegou uma faca para se proteger. O parasita abriu a porta e entrou na casa. O que eles não esperavam é que fosse a mãe do Shinichi. Ela perguntou se o pai dele retornou. Aí o Migi avisou que aquela não era a mãe dele, mas ele não queria aceitar a verdade. Ela disse que ia voltar naquele lugar para ter certeza que o pai dele morreu. O Shinichi vai contar para a mãe dele tudo o que aconteceu e até ameaçou o Migi para ele ficar quieto. O Shinichi falou sobre a cicatriz no braço de sua mãe, porém não adiantou e ele acabou sendo perfurado no peito. Sem muito o que fazer, ele caiu no chão. O Shinichi foi perfurado no coração, então em breve o Migi também morrerá. Aí o parasita saiu. O Migi vai tentar se fundir ao coração do Shinichi e fechar o buraco, o que é uma tarefa mais arriscada do que tomar o cérebro de alguém. Sendo assim, ele iniciou a tarefa e após alguns segundos, os batimentos do Shinichi voltaram. O que o Migi precisa fazer agora é reunir células para preencher e potencializar a cura dos ferimentos. E aos poucos ele vai voltar a ser a mão direita. Na escola, as amigas do Shinichi estavam preocupadas com ele e decidiram que iam passar na casa dele depois. Enquanto isso, o Migi estava procurando algo para ajudar o Shinichi. Ele pegou açúcar e água e fez o Shinichi ingerir. Algum tempo depois, o telefone tocou e o Shinichi acordou. Agora sua visão tá normal e ele não precisa mais usar os óculos. Ele tirou a camisa e viu que o buraco foi fechado. O Shinichi atendeu o telefone e recebeu a notícia que seu pai tá no hospital, mas não corre risco de morte. Quando ele estava saindo de casa, ele deu de cara com a Satomi. Ele disse que seu pai se feriu na viagem. E quando ela perguntou sobre a mãe dele, ele olhou de uma forma estranha e disse apenas que não vai aparecer na escola por um tempo. O Shinichi vai matar o parasita que possui o corpo de sua mãe. No meio do caminho, ele ficou pensando que será só questão de tempo até o parasita encontrar seu pai no hospital. O Shinichi conversou com a garota para saber onde fica o hospital de Sakurazaki. O pai do Shinichi falou que sua esposa morreu, mas ele foi informado que ela tá viva. No mesmo dia, ela voltou no hotel e falou que precisava partir com urgência. Ele não estava acreditando e falou que é um impostor. Aí o médico falou que ele deve estar passando por um estresse pós-traumático. O Shinichi chegou no hospital e foi correndo até o seu pai. A dor era tanta que ele não estava conseguindo falar pro seu pai que sua mãe morreu. Então o pai dele falou que sua mãe sofreu um acidente e estava desaparecida. Surpreso, o Shinichi perguntou se o pai dele viu. Só que o pai dele deu um de desentendido e falou que teve um pesadelo. Aí o Shinichi falou que sua mãe foi morta por um monstro. O pai dele pediu perdão e falou que se equivocou ao falar isso no telefone. O Shinichi ia contar a verdade, mas seu pai não quis saber. Só que por ele estar chorando, ele sabia que sua esposa estava morta. O Shinichi entregou as roupas do seu pai e saiu do hospital. Ele encontrou uma pousada a 50 metros do hospital, para ficar o mais perto possível. Ele estava conseguindo sentir a presença das pessoas, o levando a pensar que sua audição foi melhorada. Mais tarde naquela noite, o Migi falou que sofreu um processo de mudança por causa do reparo. Ele adquiriu uma fraqueza que os outros parasitas não possuem. Ele adormece por cerca de 4 horas por dia. Antes ele acordava por vários motivos. Por um susto,
rosto, alteração na respiração ou quando um parasita aparecia num raio de 300 metros. Mas agora ele é incapaz de perceber essas coisas quando dorme. Se um parasita aparecer nesse período, será o fim deles. O Mig não contou isso antes para não revelar sua fraqueza ao inimigo, mas o Shinichi não vê mais como inimigo, afinal o Mig o salvou. E novamente o Mig falou que só fez isso por causa dele mesmo. No outro dia, o Shinichi foi até o hospital e falou que ia ficar por mais um tempo. O Shinichi estava ficando de guarda no hospital e pensando no quão difícil será enfrentar o parasita de sua mãe. A garota da pousada apareceu e reparou que o Shinichi não saiu dali. Ela perguntou se ele tem namorada, mas antes dele responder, o Mig avisou que tinha um parasita se aproximando a 300 metros na direção da praia. O Shinichi perguntou onde fica a praia e saiu correndo, e a Maki foi atrás. O Mig pediu permissão para matar o parasita, e o Shinichi falou que podia. A Maki o alcançou e disse que teria que dar a volta, porém o Shinichi mostrou uma habilidade sobre-humana ao pular em cima do muro. Ele viu o parasita e foi atrás dele. O Mig tinha que fazer uma revelação a respeito do Shinichi, só que ele não quis saber agora e continuou correndo. O Shinichi conseguiu alcançar o parasita, porém não era quem ele estava esperando. Aí o Mig falou que aquele rapaz ainda tem um cérebro humano. Nessa hora o parasita apareceu, mas o Shinichi não estava acreditando. A verdade é que o parasita dominou da metade para baixo do rosto até a entrada do pescoço, algo parecido com o Shinichi e o Mig. Esse rapaz estava na beira de um penhasco querendo se matar, mas ele não teve coragem. Então o parasita pulou e conseguiu entrar no pescoço dele, fazendo eles caírem do penhasco. Não ia adiantar tomar o cérebro nessa condição, pois os dois iam morrer. Sendo assim, o parasita se fundiu ao corpo e encontrou uma maneira de respirar. O rapaz ficou aliviado em saber que existe outros na mesma situação que ele. O nome dele é Mamoru e o parasita se chama Parasita. A Maki não encontrou o Shinichi. Ele voltou pro hospital e contou pro Mamoru o que aconteceu com ele e o Mig. O Mamoru trabalha num restaurante da cidade. Se o parasita da mãe do Shinichi aparecer, ele vai avisar. O Shinichi ficou feliz em ter um aliado. Depois o Mig falou algumas coisas importantes, que agora o Shinichi é capaz de correr na velocidade de um atleta olímpico e saltar a mais de 3 metros de altura. Se o Mig se dividir em dois, cada parte tem a capacidade de pensar e falar, mas se ele se dividir em várias partes menores, a inteligência dele é reduzida ao ponto de não ser capaz de se unir de volta. Agora o Mig possui 70% do seu corpo original, o resto foi usado para curar o coração do Shinichi, mas o coração dele ficou tão forte que os fragmentos do Mig se espalharam pelo corpo através da corrente sanguínea. Os fragmentos são tão pequenos que o Mig não consegue juntá-los. O Shinichi ficou preocupado deles chegarem no cérebro, mas os fragmentos não têm consciência. Outra preocupação é dele não estar sentindo tanta emoção ao ponto de fazê-lo chorar em certas situações. Depois o Shinichi perguntou a Maki se ele parece uma pessoa normal, e ela respondeu que sim, mas às vezes ele fica com expressão horrível como se chorasse por dentro. A Maki foi embora e o Mamoru ligou falando que o parasita estava se aproximando dele. Então o Shinichi falou para ele correr para não ser morto, e assim o Mamoru correu em direção ao Shinichi, e ele também foi correndo em alta velocidade. O Mamoru parou de correr por causa do cansaço, mas como eles não tinham chance contra o outro parasita, eles iam fugir por outro caminho. O Mig falou que ia dormir, o máximo que ele pôde fazer foi deixar uma lâmina. O Mamoru saiu da floresta e chegou no penhasco, e outro parasita chegou logo em seguida. Dessa maneira começou o ataque, eles estavam conseguindo pelo menos se defender. O Mamoru não conseguia ajudar na luta, a respiração dele estava cansando o parasita. O outro parasita iniciou a segunda sequência de ataques, e dessa vez ele acertou o coração, fazendo o Mamoru cair do penhasco. O Shinichi apareceu e o parasita ficou surpreso por ele estar vivo, enquanto ele estava tremendo de nervosismo. O parasita atacou o Shinichi, mas ele desviou, ele estava conseguindo ver os movimentos das lâminas. O Shinichi ficou furioso ao ver o Mamoru morto e partiu pro ataque. Mesmo não sendo tão fácil, ele fez um corte no parasita, que não entendia como o Shinichi estava tão rápido. Ele atacou de novo, e dessa vez ele queria acertar do pescoço para cima. Ele estava se saindo bem até ver a marca no braço e lembrar de sua mãe, aí ele hesitou e quase foi morto. Nesse momento a cabeça do parasita foi cortada e o corpo caiu na água. O Mamoru ainda estava vivo. O parasita mudou o coração e os órgãos vitais dele de posição, e o parasita da mãe do Shinichi morreu. Mais tarde o Shinichi pegou suas coisas e foi com seu pai até o local em que sua mãe morreu. Ele perguntou se a mãe dele sofreu no pesadelo que o pai dele teve, e ele respondeu que não, foi tudo muito rápido. Com isso o Shinichi ficou aliviado e dormiu ali mesmo no chão. Após tudo isso ele voltou a frequentar a escola. A Tamiya estava conversando com outro parasita para ele ficar de olho no Shinichi, pois o Shinichi é um perigo para eles, mas também é importante para a adaptação futura dos parasitas. O Mitsu percebeu que a Kana está apaixonada pelo Shinichi, então os dois foram conversar num lugar afastado. O Mitsu queria saber se o Shinichi teve alguma coisa com a Kana, e ele respondeu que não. Aí ele já estava indo embora e o Mitsu tentou acertar vários golpes nele.
ele, mas ele desviou de todos, e por fim, o Shinichi apenas jogou Mitsuo no chão. A Satomi chegou e eles foram embora juntos. Ela percebeu que ele tá diferente, porém ele não falou o que aconteceu e disse que ainda é o mesmo. A Kana sentiu a presença do Shinichi, mas nem ela sabe como isso é possível, e a alegria dela não durou muito ao ver que a Satomi estava com ele. O Shinichi e o pai dele estavam pensando em contratar alguém para cuidar da casa, e principalmente fazer a comida. E outra vez ele ficou preocupado em não conseguir mais chorar, como se ele estivesse deixando de ser humano. Os sentidos do Shinichi ficaram mais aguçados. Se ele se concentrar, ele é capaz de ouvir conversas a vários metros de distância. Ele ouviu um cachorro e foi atrás dele. O cachorro foi atropelado e ia morrer em 10 minutos. Então o Shinichi o levou até um parque para ele morrer num lugar tranquilo. A Satomi falou o quanto o Shinichi estava frio após voltar de viagem, e ele nem conversou a respeito disso. Aí o cachorro morreu e foi jogado na lixeira. A Satomi ficou chocada com essa atitude, e o Shinichi não entendeu porque ela ficou com pena do cachorro. Afinal, ele já tinha morrido e não era mais um cachorro, e sim um monte de carne. Foi aí que ela teve certeza que o Shinichi não é mais o mesmo. O Mig também percebeu essa mudança e falou pro Shinichi que o que ele disse foi algo que o Mig diria. Ao perceber que ele fez besteira, o Shinichi enterrou o cachorro perto de uma árvore. Depois, na escola, o Mig sentiu a presença de um parasita que podia não ser um inimigo. Eles se encontraram na escada e o parasita se apresentou com o nome Hideo. Ele disse que deve fazer amizade com o Shinichi e o Mig. As turmas deles se misturaram na aula de educação física e o Shinichi se segurou para não bater o recorde mundial. Mas o Hideo correu bem rápido e chamou a atenção dos outros. O Shinichi perguntou se foi a Tami que mandou o Hideo para matá-lo. Aí ele disse que foi ela que o mandou, mas não para matar o Shinichi. Ele não tá comendo humanos. Na verdade, os parasitas estão tentando coexistir em sociedade com os humanos. O Mig acreditou parcialmente e falou pro Shinichi ir embora. Ele estava prestes a dormir e essa retirada foi uma precaução contra o Hideo. A Satomi se arrependeu do que disse pro Shinichi e ele estava pensando que não deve acreditar na coexistência, pois os parasitas são impiedosos. Ele fez uma expressão de muita raiva e a Satomi viu. Ela nem quis conversar com ele. A Kana confundiu Hideo com Shinichi, então ele arrastou para saber mais sobre os dois. Nessa hora o Shinichi apareceu e ela foi solta. Aí ele ameaçou o Hideo de morte se ele fizer alguma coisa com algum conhecido dele. O Hideo entendeu o recado e falou que não queria confrontá-lo. Ele também percebeu que o sinal do Mig estava mais fraco. A Kana viu a Satomi e aproveitou para provocar ciúmes. Ela apenas saiu sem dizer nada, complicou ainda mais a situação. A Kana falou sobre sentir a presença do Shinichi e ele disse que essa sensibilidade pode ser ondas emitidas por pessoas ruins e pediu para ela se afastar quando senti-las. O Hideo consegue mudar a aparência do rosto e estava à procura de uma mulher, dando a entender que ele mata pessoas. O pai do Shinichi estava cada vez pior e queria saber se o Shinichi era feito de aço, já que ele não demonstrou nenhuma fraqueza. Enquanto isso, o Hideo matou aquela garota, confirmando que ele mentiu pro Shinichi. No dia seguinte, o Hideo estava observando a Kana. O Mitsuo estava por perto e mais uma vez foi caçar briga. Os dois foram até um banheiro e nem deu tempo de conversar. O Hideo bateu no Mitsuo e falou que da próxima vez vai matá-lo. Aí mostra o resultado da prova de admissão, onde o Shinichi e a Satomi se conheceram. Ele estava lembrando desse momento quando a Satomi também apareceu, mas eles ainda não se entenderam. O Mig estava dormindo, então o Hideo fez um teste e enviou um forte sinal de agressividade para ver se ele ia reagir, coisa que não aconteceu. Essas duas garotas estão gostando do Hideo. A Yuko até desenhou o rosto dele. As autoridades sabem que os parasitas existem, mas eles não querem tornar público para não causar pânico na sociedade devido à falta de fontes. Pode haver milhares de parasitas no Japão. Eles fizeram um esboço e o pai do Shinichi confirmou que a aparência era essa. A Tamiya já sabe que eles correm perigo de serem caçados. A dúvida dela é qual a razão da existência de sua espécie. Aí um homem misterioso respondeu que é porque os humanos se tornaram nocivos à Terra e houve a necessidade de um neutralizador. E finalmente o pai do Shinichi conversou com ele sobre a morte de sua mãe, só que o Shinichi não falou do Mig. A Yuko viu o esboço do parasita e perguntou o que era aquilo. Seu irmão falou que é de uma investigação e que aquele monstro não é o suspeito. Depois ela estava andando e viu o Hideo sozinho. Ela ficou observando e viu ele ser atingido por uma bola de beisebol que fez um buraco na cabeça dele. O responsável pela bola chegou e ele falou que estava tudo bem. A Yuko ficou aterrorizada pensando que ele possa ter um rosto falso. O Shinichi tentou fazer as pazes com a Satomi, mas aí o Mig o interrompeu para falar que sentia agressividade vinda do Hideo. Ele estava cercado por 5 pessoas, incluindo o Mitsuo. Ia ser um massacre, então o Shinichi foi correndo para impedir. Os rapazes foram até um lugar onde não tinha mais ninguém. O Shinichi pulou mais de 3 metros de altura e chegou no local. Até o Hideo ficou impressionado. O Shinichi ficou furioso, mas o Hideo que era a vítima, então ele foi embora e o Shinichi assumiu o comando. Ele pediu para os outros não mexerem com o Hideo e queria conversar com o líder, porém o líder deles não quis conversa e partiu para a ofensiva,
mas não adiantou. O Shinichi apertou a mão dele e ele foi embora com medo. A Satomi entregou a mochila pro Shinichi e o Hideo apareceu para saber o que aconteceu com os rapazes. Aí o Shinichi falou para ele sair e foi o que ele fez. A Satomi perguntou o que aconteceu e ele disse que o Hideo é problemático e o xingou. E mais uma vez a Satomi falou da mudança de comportamento. Como ele não falava a verdade, dessa vez ela ficou brava. Aí ele gritou para ela calar a boca e assim ela foi embora. O Mig falou que o Shinichi ficou mais forte, não como pessoa, mas sim como forma de vida. Agora ele tá raciocinando logicamente. A Yuko decidiu perseguir o Hideo e o viu mudando de aparência dentro de um beco. Ela ficou pensando que é impossível e lembrou do esboço que ela viu. Sendo assim, ela perguntou sobre aquele monstro. Seu irmão não sabe o que eles são, mas é comprovado que eles mudam de rosto, falam a língua humana, matam e comem pessoas. A Yuko não quis falar sobre o Hideo e achou melhor ir conversar com ele pessoalmente. Ela o chamou até uma sala e disse que não queria pensar que ele mata e come pessoas. Caso ele faça isso, é pra ele ir embora sem dizer uma palavra. O Hideo mostrou quem ele realmente é e logicamente a Yuko ficou morrendo de medo. Ele já estava pronto para matá-la. O Shinichi percebeu o perigo, então ele saiu da sala. Nesse momento o Hideo quase acertou um golpe na Yuko. Ela pegou uma garrafa de thinner e jogou nele, e o líquido acabou caindo numa região sensível, causando uma queimadura. Yuko aproveitou para escapar pela janela. Depois ela pulou na direção de uma árvore que amorteceu sua queda. Imediatamente os alunos correram para ajudá-la. Em seguida, 3 pessoas foram ver o que estava acontecendo na sala de artes. O Hideo ainda estava sofrendo com as células mortas e não conseguia voltar para sua forma humana. Os 3 homens apareceram e foram mortos num piscar de olhos. Alguns funcionários viram os corpos e correram para alertar os outros. O Mig avisou que o Hideo estava indo para a sala do Shinichi. Sendo assim, ele voltou correndo. Porém, devido à multidão, ele teve que sair do prédio junto com os outros alunos. Quando ele ficou sabendo que o Hideo estava na sala da Satomi, ele foi correndo outra vez. Alguns alunos fugiram, outros foram vítimas da chacina. O Shinichi ficou tão abalado que nem conseguia respirar direito. Após ele se acalmar, ele se concentrou em sua audição e ouviu as pessoas daquele andar. Então ele foi até um corredor onde encontrou a Satomi. O Shinichi se aproximou e os dois se abraçaram. Ele chamou os outros para fugirem pelo corredor que ele veio, mas os rapazes ficaram com medo do Shinichi e saíram correndo na frente. Ao virarem no corredor, eles foram mortos. Assim o Shinichi e a Satomi correram pro outro lado. Eles ficaram numa sala, mas quando o Hideo se aproximou, o Shinichi pulou pela janela de uma altura muito alta, mas eles ficaram bem. Depois a Satomi ficou junto com a polícia, e como o Shinichi estava se sentindo culpado por não ter feito nada antes, ele estava determinado a acabar com o Hideo. Mas o Mig o aconselhou para deixar a polícia resolver, pois eles dariam conta. No entanto, os primeiros policiais foram mortos, já que balas simples não o matavam. Era necessário decapitá-lo, destruir seu coração ou deixá-lo muito ferido. O Hideo estava indo pro terraço, então Shinichi pegou uma pedra e também foi pro alto de um prédio. Assim que o Hideo saiu, o Shinichi preparou seu braço para fazer o arremesso. Quando ele arremessou, o Hideo até sentiu a presença da pedra, mas não conseguiu desviar. Dessa maneira, ele foi morto ao ter seu coração destruído. Ele já estava no chão quando os policiais chegaram. Depois o Shinichi ficou só observando. O massacre na escola resultou na morte de 17 pessoas, e a polícia não revelou a verdade sobre os parasitas. Numa discussão sobre ajudar a polícia a capturá-los, o Mig recusou, já que ele pensa somente na própria sobrevivência e não é aliado de ninguém. O governo estava conversando sobre revelar a verdade para a população. Eles tinham uma forma de distinguir os humanos dos parasitas. Eles também sabem das habilidades dos parasitas, inclusive que se uma parte do corpo ficar do tamanho de um fio de cabelo, ela perde a inteligência para retornar à sua espécie. Ou seja, se cortarem um fio de cabelo de um humano, nada acontece, mas se for um parasita, o fio se contorcerá por alguns segundos antes de morrer. Após voltar às aulas, o Shinichi e a Satomi fizeram as pazes e ela agradeceu. Ela nem conversou muito sobre a altura que ele pulou. O governo não revelou a existência dos parasitas, mas agora na cidade as pessoas estão se cumprimentando puxando o cabelo uma das outras. Depois 2 pessoas estavam no encontro, aí a garota puxou o cabelo do homem. Eles começaram a se mexer e morreram. Ela ficou sem acreditar e em seguida foi morta e comida com a ajuda de outro parasita. O Shinichi já tinha falado sobre as vibrações que indicavam uma pessoa perigosa, então a Kana pensou que ele também poderia ser. Ela tentou puxar o cabelo dele, só que ela foi impedida, mas em seguida ele deixou ela puxar e nada aconteceu. Aí ela guardou o cabelo em um pano. O Shinichi pensou em falar a verdade pra Kana, mas não é a vontade do Mig. Ela foi aconselhada a ficar longe dele para evitar dar de cara com algum monstro. Então ela falou que se ela sentir a vibração em outra pessoa, ela vai puxar o fio de cabelo e verificar. Nesse momento o Shinichi se descontrolou
e disse para ela não fazer isso, pois é muito perigoso. Depois ele saiu para conversar com o Mig e a Satomi viu os dois juntos. Ela perguntou se a Kana acha que o Shinichi está diferente de antes, mas como ela não vê com frequência, ela disse que não viu diferença. Enquanto isso, o Mig falou outra vez pro Shinichi ficar longe da Kana, já que ela suspeita dele. Mas se ele não a ajudar, ela poderá se envolver no encrenca. Ele vai tomar mais cuidado com o que fala. Aí corta a cena para um homem que entrou no escritório da Yakuza e começou a matar todo mundo. Ele estava fazendo um experimento para saber até onde os parasitas podiam lutar contra um grupo armado com pistolas e armas cortantes. Após ele sair do prédio todo ensanguentado, 3 pessoas tiveram a brilhante ideia de o perseguir. Uma delas acabou sendo pega, assim o parasita trocou de aparência. A notícia do massacre se espalhou e o Shinichi ficou na dúvida se era um parasita, porque até então eles só matavam para se alimentar. Foi revelado que o massacre foi uma ordem de outra pessoa. Shinichi e Satomi foram no encontro ver um filme. Depois ela falou que ainda está traumatizada pelo que aconteceu na escola e ela insiste em dizer que ele está diferente. Quando eles estavam no parque, um garotinho desejou mal para sua mãe. Nesse momento, Shinichi se lembrou de sua mãe e sentiu dor no coração. Ele disse que ficou difícil de respirar, mas logo voltou ao normal. Isso acontece quando ele sente que o Mig se tornou parte de seu coração, mas o sentimento de gostar da Satomi é do Shinichi. Eles se aproximaram e finalmente saiu o beijo. A Kana viu essa cena e foi embora. Ele se despediu e a Satomi gostou do beijo, mas ela chorou porque sabe que ele não é mais o mesmo. A Kana ligou pro Shinichi e marcou de se encontrar com ele para fazer um último pedido, só que o Mig avisou que no local tinha 8 parasitas num grupo de pessoas, e um dos parasitas identificou o Shinichi, mas não estava interessado nele. A dúvida do Shinichi é porque um parasita está se candidatando a prefeito. Ele não gostou da ideia. Depois a Kana apareceu, mas não é mostrado o que ela pediu. No dia seguinte, Shinichi e Mig conversaram sobre o parasita político. Eles acham que ele está querendo assegurar um porto seguro e uma fonte de comida para os parasitas. O Mig aconselhou a não lutar contra os parasitas, só que o Shinichi voltou naquela região só para saber quanto eles são. Ele se encontrou com a Kana e falou que queria ter uma conversa séria com ela em outro momento, já que eles foram interrompidos pelo Mitsu, o que levou Mig a pensar que o objetivo do Shinichi era só falar com a Kana, então ele pediu para não arriscar a vida dele. É para ele tomar cuidado, senão Mig vai acabar matando alguém. Durante a noite, Kana sentiu uma presença e foi atrás na esperança de seu Shinichi, mesmo tendo quase certeza que não era, e por sorte ela conseguiu sair viva. Eles se encontraram num lugar deserto e ele verificou se o Mig estava dormindo, assim ele conseguiu contar toda a verdade sobre os parasitas. Ela não acreditou e pediu para ele provar, mas como o Mig estava dormindo, não teve como. Mas já que o objetivo era manter a Kana segura, ela diz que consegue diferenciá-lo dos monstros, então só ia se aproximar do Shinichi. O parasita acabou sendo eleito, agora eles têm mais uma preocupação. O Shinichi e a Satomi passaram pela Kana, mas como ele não percebe sua presença, ela ficou bem chateada. Porém, o Mig percebeu, e no outro dia avisou o Shinichi que ela passou a emitir um sinal que permite os parasitas saberem sua localização. Ela só emite o sinal quando se concentra bastante, e a área de cobertura é pequena. Nesse momento, o Shinichi revelou que contou a ela sobre o Mig, e o convenceu a se mostrar para ela. Eles iam se encontrar, porém o Mig avisou que tinha 2 parasitas se aproximando, então Shinichi ligou para Kana e mudou o local de encontro. Em seguida, ele fingiu estar falando no telefone para não levantar suspeita. A Kana saiu sem avisar para ir atrás do Shinichi pensando que era ele. Entretanto, ao entrar num prédio abandonado, ela deu de cara com o parasita se alimentando. Ela ficou assustada e foi atingida ao tentar fugir. Ela estava prestes a ser morta. Sua esperança era que o Shinichi aparecesse. Quando ela estava quase saindo do prédio, ela viu o Shinichi, mas foi tarde demais e acabou sendo perfurada no peito. Vendo a Kana caída em sua frente, ele ficou muito bravo e disse pro Mig cuidar da defesa. Então ele mesmo partiu pro ataque e conseguiu derrotar o parasita muito rápido, o jogando na parede e arrancando seu coração. Até o Mig ficou impressionado. Ela ainda estava viva e falou sobre um sonho em que ele a segurava nos braços, mas logo em seguida ela morreu. O Shinichi foi em seu funeral e 2 homens suspeitaram de que 2 parasitas lutaram um com o outro, pois o estrago causado não poderia ter sido feito por um humano. O Shinichi se sentiu culpado pela morte dela, mas o Mig disse que era só questão de tempo. O Mitsu apareceu e bateu no Shinichi por ele não conseguir proteger a Kana. Ainda disse que ele não é humano, que nem conseguia derramar uma lágrima. Ele acabou revidando, mas decidiu não continuar para não acontecer o pior. A morte da Kana fez o Shinichi refletir se ele ainda é humano. As colegas do Shinichi comentaram sobre o assassinato da Kana, só que ele não quis conversar e saiu. Numa reunião entre parasitas, eles discutiram sobre o incidente com Shinichi
Shinichi, e após a Tamiya chegar, ela revelou que foi ele que matou o colega deles. Momento em que descobriram que seu cérebro está intacto. Tamiya, que agora é conhecido como Tamura, falou que vai investigar o Shinichi pro bem de sua espécie. Finalmente o bebê de Tamura nasceu e está sendo criado com ajuda humana. A Tamura segurou a cabeça do bebê e disse para ele ficar quieto, dizendo que o treinou muito bem. A babá ficou muito assustada e foi informada para voltar amanhã, então ela saiu correndo. Tamura se arrependeu de usar o Hideo para testar o Shinichi, então ela vai tentar algo diferente. Enquanto o Shinichi estava andando na rua, alguns rapazes o cercaram querendo problema. Depois ele foi filmado batendo em todo mundo e ficou sabendo que foi uma mulher que mandou eles fazerem isso. A Yuko conversou com a Satomi sobre o Shinichi estar muito calmo após a morte da Kana. Então quando ela foi embora, a Satomi ficou pensando que o Shinichi estava sendo muito frio e até se afastou quando ele tentou tocá-la. Tamura viu o vídeo do Shinichi batendo nos rapazes, mas não viu nada de incomum com a mão dele, chegando à conclusão que ocorreram outras mudanças. Ele percebeu que não é normal estar tão calmo após a morte da Kana. Depois ele decidiu sair tarde da noite e tinha alguém o observando. O Shinichi voltou na cidade da Kana e foi até a cena do crime. Então o detetive suspeitou que ele estava escondendo algum segredo. Ele estava querendo entender por que não tem mais os mesmos sentimentos e queria lamentar mais a morte da Kana. Ao colocar a mão no chão, o Mig percebeu que estava sendo filmado e foi na direção do detetive para derrubar a câmera. Em seguida já ficou em posição de ataque para matá-lo. O Shinichi não queria que ele fizesse isso e tentou impedi-lo, mas o Mig continuou indo atrás do homem. Ele se soltou e conseguiu acertar o homem em cheio, mas não tinha peso suficiente para parti-lo ao meio. Dessa forma o detetive conseguiu correr. O Mig voltou para o Shinichi e explicou a situação, mas ainda assim ele se recusava a matar o homem. Chegou um momento que o Mig ficou cansado e teve que desistir. Dessa maneira o detetive fugiu. Eles viram que o Shinichi estava sendo investigado e sabiam que estavam correndo perigo até contra os humanos, pois poderiam se tornar cobaias. Ele começou a correr e passou pela Satomi sem cumprimentá-la. Depois ficou tendo alucinações com os alunos descobrindo a verdade sobre ele. Como ele não estava prestando atenção na aula, ele foi repreendido pelo professor e achou melhor ir embora. Em sua casa, Shinichi estava pensando no que fazer. Ele precisava descobrir quem era aquele homem. Ele usou sua super audição e acabou ouvindo o detetive. Então ele foi até a sacada e viu o homem, que saiu correndo. O Shinichi foi conversar com a Satomi. Ela estava incomodada por ele desmarcar um encontro com ela para ir se encontrar com a Kana. Foi quando o clima ficou tenso e ela disse que ele podia contar tudo a ela, mas apesar dele querer contar, ele preferiu não revelar. Ela ficou frustrada e disse que não ia falar com ele se ele continuasse agindo assim. Então Shinichi pensou em falar a verdade, só que o Mig já estava pronto para matá-la. Entretanto, quando ela se virou, ele estava normal e disse que estava tudo bem, mas ela não acreditou e viu que ele não confiava nela. E assim ela foi embora. O Mig ficou sabendo que o homem continuava investigando o Shinichi, então ele pretendia usá-lo para descobrir quem estava envolvido na investigação. Como ele viu que o Shinichi não queria matar ninguém, o Mig vai respeitar sua vontade. Eles chamaram o Mamoru para participar da investigação. Quando eles estavam em cima de um prédio, o Mig mostrou como é o rosto do homem. O termo parasita ficou perigoso por causa da TV e da internet, então agora o parasita se chama Joe. O detetive falou para Tamura o que aconteceu com ele, só que ela fingiu não acreditar e falou que ia parar com a investigação. Mas ele insistiu em continuar para descobrir o que era aquele monstro e acabou caindo no chão. No caminho de sua casa, Tamura ficou dando uma risada de leve. Quando chegou, ela percebeu que riu pela primeira vez, e o motivo foi a frustração do detetive. Depois ela riu bem alto. O detetive foi para sua casa e foi aconselhado pela sua esposa para não meter o nariz onde não foi chamado, pois estava todo machucado. Só que ele estava determinado a investigar. Então no outro dia, o Shinichi recebeu um sinal do Mamoru de que estava sendo perseguido. Assim que o detetive virou, ele deu de cara com o Shinichi e foi imobilizado. Em seguida entraram no carro e foram até um lugar em que podiam conversar, e o Mamoru modificou o rosto para não ser reconhecido. O Shinichi contou tudo o que aconteceu desde que conheceu o Mig e pediu pro detetive manter segredo. Aí ele falou que o Shinichi deveria se revelar pro bem da humanidade, mesmo que significasse se tornar cobaia. Então o Joe e o Mig ficaram prontos para matá-lo, mas só deram um susto. O Mig disse que eles também têm o direito de viver e ameaçou o detetive. Ainda falou tudo que o Shinichi passou para conseguir ficar vivo. Nem parecia o Mig falando. O detetive não quis falar quem o contratou, mas o Mig disse que sua cliente era um parasita. Se ele não ficasse calado, seria ela que o mataria. A Tamura ligou pro Shinichi e eles marcaram de se encontrar no terraço de uma universidade. Ela estava numa aula onde estava sendo falado sobre altruísmo e egoísmo, tanto do ser humano quanto de animais. Depois duas mulheres ficaram chocadas com a forma da Tamura segurar
o bebê, mas quando ela apareceu na frente do Shinichi, estava segurando da forma correta. Ela queria trocar informações com o Mig, mas quando perguntou como eles se juntaram, o Shinichi não respondeu. Depois ela disse que não sabia exatamente o que o prefeito Hirokawa planejava, mas sabia que ficar escondidos era perigoso, então eles teriam que coexistir com os humanos. Só que o Shinichi tem motivos para não perdoar a existência dos parasitas. A Tamura percebeu que o Shinichi estava diferente, então perguntou se a mãe dele tinha sido assassinada. Com isso, o coração dele começou a doer. Foi quando ela teve certeza de que a mãe dele foi usada como alimento. O Shinichi queria matar a Tamura, e como ela sabia que não o venceria, ela ia usar o bebê como escudo. Aí apareceu duas mulheres e a Tamura foi embora. Em outro local da cidade, o Shinichi foi chamado por uma vidente. Ela percebeu que ele estava com um grande vazio no coração e o aconselhou a encontrar com a pessoa que fez isso e conversar com ela. Nessa hora, o Shinichi deu uma risada e disse que matou essa pessoa. Tamura tinha saído com alguém e ela estava sendo observada por um homem. Após eles se separarem, o homem foi seguido. Ele se encontrou com uma garota e desceram a escada. Quando o outro homem estava o procurando no estacionamento, ele viu algo que o deixou muito assustado. Então ele foi pego pelo companheiro da Tamura, que já havia matado a garota. Depois o detetive foi até o Shinichi pedir ajuda, pois seu amigo tinha desaparecido no prédio. O Mig disse que não sentia a presença de nenhum parasita. Eles entraram no estacionamento do prédio, mas não viram nada. O Shinichi sentiu um cheiro horrível e se lembrou do massacre na escola. Aí o Mig falou que tinha um parasita se aproximando e que trouxe comida. O parasita entrou no prédio e pediu para a garota ficar parada, mas antes dele seguir adiante, o Shinichi apareceu e falou para ele parar. O Shinichi avisou para ela fugir, mas não deu tempo e logo em seguida a garota foi morta. Então os dois começaram uma luta com o Shinichi desviando de tudo. Enquanto isso, o detetive estava filmando. O Mig falou para ele continuar se esquivando dos ataques e não tentar derrotá-lo com as mãos igual fez antes. Segundos depois, o Mig fez 2 cortes no parasita que o derrubou no chão, mas ele ainda não tinha morrido. Aí sim, o Mig fez um ataque mortal que o partiu ao meio e acabou com a luta. A fraqueza dos parasitas fica abaixo do pescoço, então os dois vencerão desde que protejam essa parte. O Shinichi ficou desapontado por não conseguir salvar a garota. E agora eles estão com problema, porque esse acontecimento será visto como uma declaração de guerra contra o grupo do Hirokawa. O Shinichi pretendia mostrar a gravação para a polícia para fazer uma investigação no prédio. O problema era que ele também apareceu no vídeo, e isso podia colocar a vida de seu pai em risco. Já o Kuramori viu que ele não deveria ter se metido nisso e entregou a gravação, que foi destruída imediatamente. Dessa forma, o detetive ia parar com a investigação e esquecer tudo o que viu. Mais tarde, o Shinichi ficou pensando o que ele podia fazer. Ele chegou à conclusão que se fosse 1 contra 1, ele podia vencer, só que o Mig não demonstrou muito interesse em ajudar, mas ainda assim ele estava confiante em suas próprias habilidades. Depois ele viu a Satomi e a cumprimentou, só que dessa vez foi ela que não cumprimentou de volta e saiu correndo. Na reunião dos parasitas, eles concluíram que era melhor matar o Shinichi, porém a Tamura continuava tentando mantê-lo vivo. Mas como só havia ela com esse pensamento, ela não teve escolha a não ser concordar com eles, mas pediu para trazer o corpo dele intacto. Assim ela podia dissecá-lo. Hirokawa foi até o Gotou, um de seus companheiros que gosta de uma briga, e disse para ele matar o Shinichi. O Mig avisou que tinha 3 parasitas se aproximando com a intenção de matá-los, então o Shinichi correu para ficar longe da escola. Nessa correria, Satomi o chamou, e quando ele disse que estava tudo bem, ela se lembrou de outros momentos que ele disse a mesma coisa e se ligou no que estava acontecendo. Eles ficaram a mais de 300 metros dos parasitas. Nessa hora o Mig estava começando a dormir e o descanso ia durar por 4 horas. Aí ele falou pro Shinichi seguir andando em linha reta. Ele pegou um táxi e foi para longe. Já tinha passado 2 horas, mas para sua surpresa, desceu um homem de um táxi logo atrás dele. O Shinichi pensou que não eram seus inimigos, pois ele estava sozinho e sorrindo. Mas ao se aproximar, ele disse que ficou sabendo que o Shinichi era forte e revelou que o sinal do Mig estava fraco. Então o Shinichi saiu correndo e ficou impressionado em ver um parasita tão expressivo. Dessa maneira começou uma perseguição, apesar do parasita ser bem mais lento. O Shinichi já estava cansado e pegou carona com o homem, mas depois do que viu, ele estava suspeitando até do cachorro. Só que para sorte dele, os dois não eram parasitas. Aí passou outro caminhão e dele pulou o parasita de antes. Finalmente o Mig acordou e rapidamente ficou em posição de luta, revelando que naquele corpo possuía 3 parasitas. Ele se chama Mickey, que faz referência a 3 árvores. Eles trocaram alguns golpes e o Mickey diz que já ganharam. O Mickey suspeitou que o Shinichi tinha um jeito único de lutar, por isso ele estava conseguindo derrotar os parasitas. O Mickey se preparou e começou outra sequência de ataque, e o Mig estava com dificuldade para defender esse tanto de lâminas, pois ele não conseguia
conseguia produzir mais. Sendo assim, o Shinichi teve que fugir, mas apesar dele ser mais rápido do que seu inimigo, ele não tinha o mesmo fôlego, até o Mig estava cansado. Então ele parou para descansar e deu a ideia deles atacarem as pernas, que podia ser a fraqueza. O Mig pegou carona em um caminhão e conseguiu alcançá-los, porém ele não estava mais com o pensamento de deixar o corpo do Shinichi intacto. O Shinichi se defendeu e o Mig acertou a perna do Mickey, mas não aconteceu nada, então surgiu uma abertura na defesa. Só que para sorte deles, os tentáculos do Mickey se colidiram no ar. Os parasitas dele dominaram uma área maior do que a cabeça e os braços, mas a cabeça ainda controlava o centro. Assim, o Shinichi correu novamente, e dessa vez ele entrou na floresta. Foi explicado que o Mickey tinha uma coordenação ruim porque a cabeça controlava tudo, então no final das contas ele só tinha um inimigo. O que eles precisavam fazer era atacar a cabeça. O plano do Mig era usar as árvores como escudo, esquivar dos ataques em 3 direções e manter uma distância constante. Quando surgiu uma brecha, o Shinichi foi pra cima para confundir o pensamento do inimigo. Dessa maneira ele desviou do ataque e conseguiu cortar a cabeça do Mickey. No entanto, ainda não tinha acabado. Ele usou uma parte de seu corpo para criar outra cabeça. Em seguida, um dos parasitas chamado Gotou chamou o Mickey de volta pro corpo. Então Mig descobriu que na verdade era apenas um parasita que conseguia dividir sua consciência. Então era como se fosse vários parasitas. E naquele momento a consciência estava dividida em 5. E ao trocar de lugar com o Mickey, o parasita que ficou no controle era um conhecido do Shinichi. E ele era bem mais rápido. Estar no meio das árvores se tornou uma desvantagem. Então o Shinichi não teve outra escolha a não ser fugir. Só que dessa vez ele foi atingido enquanto corria. O Shinichi ainda era mais rápido para correr, mas o parasita mudou o formato do pé para correr mais rápido. O Shinichi segurou no caminhão para pegar carona. Entretanto, o Gotou estava correndo tão rápido que foi capaz de alcançar o caminhão. Assim eles continuaram trocando golpes e o motorista percebeu que tinha um monstro por perto. O Mig virou o volante, fazendo o parasita ser atropelado por outro caminhão que estava vindo na direção contrária. Dessa forma eles conseguiram fugir. Depois o Gotou comeu os 2 homens para repor o sangue perdido. Na noite anterior foi mostrado 2 parasitas e quando Kuramori chegou em casa, sua esposa e sua filha estavam mortas. Na hora de fazer o interrogatório, ele ficou bastante atormentado ao ouvir sobre os parasitas. Após o Shinichi fugir, o Mig pegou o dinheiro que ele roubou do motorista para eles poderem comprar algo para comer, iniciando a discussão se era certo ou não. Depois eles ficaram sabendo da morte da família do Kuramori, onde o escritório de suas investigações foi incendiado. Após isso, o Shinichi ligou pro seu pai e disse para ele sair de casa, porque o monstro que matou sua mãe estava a caminho. Sendo assim, Kazayuki disse que ia sair. Kuramori conversou com o detetive Hirama e disse que ia passar algumas informações. Essa era a 16ª vez que o Shinichi encontrava o Mig em seus sonhos, mas todas as vezes ele esquecia. E como não havia uma forma do Mig se comunicar com apenas 30% de suas células espalhadas no corpo do Shinichi, eles não teriam mais encontros. Tamura disse que foi um erro mandar seus colegas matar o Kuramori, pois eles mataram apenas sua família e o deixou vivo, alertando sobre o perigo que os humanos são, tanto na quantidade quanto na inteligência. Se os parasitas os enfrentassem, seriam derrotados, e eles não gostaram de ouvir isso. Como o Shinichi não foi na escola, as amigas da Satomi falaram para ela entregar sua mochila e consertar as coisas. Hirama foi na casa de Kuramori e viu uma anotação com o nome da Tamura e um parceiro. Já o Kuramori estava indo se vingar com suas próprias mãos. Com tudo isso, Hirokawa chegou à conclusão que a Tamura era uma ameaça para sua espécie. Enquanto isso, ela estava questionando os nascimentos desse planeta. Satomi foi até a casa do Shinichi, mas não o encontrou. Horas depois, Kuramori já estava na cola da Tamura, só que ela percebeu 3 parasitas e foi para outro lugar. Ela foi cercada por eles e disse que foi fácil percebê-los porque eles estavam com a intenção de matá-la, e mesmo sabendo disso, ela preferiu não fugir. Assim que um dos parasitas fez o ataque, Tamura desviou e fugiu para uma construção, e lá eles continuaram a luta. Apesar do parasita dizer que era mais forte, a Tamura estava confiante que poderia vencer os 3. Ela dividiu seu corpo e conseguiu fazer uma parte penetrar no seu inimigo, assim ela aproveitou para fugir novamente, enquanto ele se agonizava de dor. A Tamura saiu dando gargalhadas sem metade da cabeça, e quando um casal foi até ela para confirmar o que eles viram, ela já estava normal, mas ela estava agindo como se fosse outra pessoa. Ela partiu a cabeça ao meio e saiu correndo de novo. Ela não estava pensando racionalmente, o Kusano até desistiu de ir atrás dela. Enquanto isso, outro parasita estava sendo controlado e atacou sua parceira. Em seguida explodiu. Depois a outra parte da Tamura entrou no corpo da mulher. Ao voltar para a construção, Kusano viu Hikawa sendo controlada e decidiu matá-la para não correr o risco de ser enganado, pois ele não sabia quem realmente estava no controle. Nesse momento, Tamura apareceu atrás dele e o cortou em vários pedaços,
momentos, ele até tentou reagir, mas não adiantou. Os sinais mais fortes que os parasitas emitem é a ânsia de matar. Dessa forma, os pedaços de carnes da Hikawa serviu para esconder a presença da Tamura. Ela pensou em tudo isso e assim saiu vitoriosa. Ao chegar em seu apartamento, Tamura se deparou com a ausência de seu filho e um bilhete marcando o local de encontro. Mas antes ela foi até a casa do Shinichi e ficou olhando as fotos dele. Quando ele ligou para tentar falar com seu pai, ela que atendeu falando para ele também comparecer no encontro para lhe dar um presente. Durante o tempo que ela ficou na casa dele, ela estava querendo entender o que era ser mãe. A Satomi foi até a casa do Shinichi, mas ela acabou encontrando a Tamura. Ela perguntou onde ele estava e se ele se envolveu em algo perigoso. A Satomi pensou que a Tamura era a mãe do Shinichi, mas ela negou e falou que ele era forte, então em algum momento ele ia voltar e estaria tudo bem. Depois ela foi embora. Enquanto as amigas do Shinichi andavam na rua, ele passou por elas no ônibus. A Satomi percebeu e deu meia volta para ir atrás dele. Na tentativa de encontrá-lo, ela viu a Tamura esperando na fila e pediu para esperar. Porém, a Tamura correu e ela foi atrás. No entanto, depois de algum tempo, ela foi despistada. No local de encontro, Kuramori estava com o filho da Tamura. Ele disse que os parasitas nunca saberiam o que era ser pai ou mãe, e que se ele matasse o bebê, ela não sentiria nada. Entretanto, o Mig, que estava por perto, percebeu um sinal que ele nunca tinha sentido antes, e era da Tamura. Kuramori ameaçou jogar o bebê lá de cima, mas antes dele fazer isso, ele foi atingido pela Tamura, que recuperou seu filho. Ele disse que era apenas um blefe, pois um humano jamais mataria um bebê. Ele ficou surpreso por um monstro igual ela agir dessa maneira. Ele não resistiu aos ferimentos e caiu, e até ela ficou surpresa. A Satomi também estava naquele parque, até a polícia chegou após ver o bilhete. Hirama foi até o Kuramori, que ainda estava vivo, e ao ser perguntado sobre os parasitas, ele disse as características que a Tamura se encontrava. Hirama perguntou o nome do parceiro de Kuramori, mas suas últimas palavras foram que ele logo estaria com sua família. Em seguida ele morreu. A polícia estava à procura de uma mulher usando branco e com um bebê, mas quem se encontrou com ela primeiro foi o Shinichi. Ele ficou inconformado em vê-la segurando o bebê. A Tamura fez uma pesquisa e descobriu que os parasitas conseguem sobreviver sem comer humanos, além de pesquisar sobre os humanos. Ela achava que sua espécie era parecida com eles e que podiam conviver juntos, só que o Shinichi não concordava. Ela também aconselhou os dois a não lutarem contra o Gotou, pois se ele estivesse no comando desde o início, eles estariam mortos. O Gotou foi criado através de experimentos e é invencível. Em seguida, a Tamura riu. Ela também os alertou sobre o prefeito Hirokawa. Nesse momento, os policiais apareceram e o cercaram. Ao ligar os fatos, o Hirama achou muito suspeito os dois estarem ali e sabia que aquela era a Tamura. No entanto, ao ser questionada sobre sua identidade e a morte do Kuramori, ela negou tudo. O Hirama confirmou que o Shinichi era humano quando falou do encontro que eles tiveram. Em seguida, todos apontaram suas armas para Tamura. Ela continuou negando, mas como ele tinha certeza, ele atirou e acertou a cabeça dela. Com isso, eles confirmaram a suspeita. Assim, todos atiraram. O Shinichi falou que o bebê era humano, mas eles não deram ouvidos e continuaram atirando. A Tamura ficou parada protegendo seu filho. A Satomi ouviu os disparos e ficou preocupada com o Shinichi, então ela correu querendo não acreditar que ele estava envolvido, mas parou quando sentiu a presença da Kana. A Tamura foi na direção do Shinichi para conversar com sua alma humana, mas ele se afastou. Foi quando ela mandou um sinal e ele sentiu como se fosse sua mãe. Dessa forma ele parou e os disparos foram cessados para não machucá-lo. Ela tinha várias dúvidas sobre esse mundo e não importava o que ela descobria, sempre ia ter mais perguntas. Ela não sabia o propósito de sua existência, então ela entregou seu filho pro Shinichi e pediu que ele tivesse uma vida normal. Ainda agradeceu, surpreendendo o Mig. A Tamura disse que a sensação de gargalhar não foi ruim. Em seguida ela caiu no chão e morreu. Ela poderia ter fugido, mas preferiu esse destino. Então o bebê começou a chorar. Assim o Shinichi lembrou de sua mãe e de várias outras mortes que aconteceram ao seu redor. Foi como se ele tivesse visto sua mãe e tudo não tinha passado de um sonho, então ele finalmente chorou. A Satomi apareceu e perguntou se ele voltou para vê-la, e ele disse que suas lágrimas sim. Após isso foi feita a perícia no local. O bebê foi entregue às autoridades, a Satomi foi interrogada e o Shinichi foi acompanhado pelo Hirama. O que aconteceu no parque não foi divulgado e a Satomi ficou feliz em se encontrar com o Shinichi e ver que era ele mesmo. O Shinichi foi levado a um lugar onde seu pai também estava. Nesse local tinha um homem passando por um experimento. Ele ficava olhando animais, só que dessa vez ele ia passar por um teste em humanos. O Uragami foi levado até uma sala com câmeras. Depois foi a vez do Shinichi ser acompanhado e ele não estava com a intenção de revelar o Mig. Foi colocado um microfone no Uragami. Era para ele encontrar uma pessoa com a mesma capacidade perceptiva que a dele entre as
as 5 que seriam apresentadas. Então ele ficou com medo achando que ali tinha um parasita. Sendo assim, o detetive tentou acalmá-lo dizendo que ele estava seguro. O primeiro suspeito entrou na sala e ele fingiu ter a capacidade perceptível falando que o Uragami não era parasita. Aí o Uragami disse que o homem não tinha nada de especial e era um mentiroso. Então foi a próxima pessoa, e como o Uragami era um presidiário e ficava sem ver mulheres, ele começou a fazer algo altamente suspeito naquela sala. Ele teve que ser impedido para não acabar com sua concentração, e a mulher afirmou que ele era um parasita, ela nem quis saber de continuar ali. Por último foi o Shinichi, os dois não se ouviam, era para ele dizer o que ele achava do Uragami, já que o Shinichi atraía os parasitas. Ele disse que não sentiu nada, mas o Hirama sentia que eram altas as chances dele ser o parceiro que o Kuramori mencionou. O Uragami olhou pro Shinichi e pediu para que os dois se encarassem, com isso o Shinichi ficou preocupado. O Shinichi ficou surpreso com o Uragami perceber que ele era especial, isso porque o Migi estava dormindo. Então foi mostrado o passado do Uragami, onde ele conseguia distinguir os humanos dos parasitas. Com isso ele começou a matar várias pessoas para descobrir mais sobre o corpo humano. Quando ele sentiu a presença de um parasita pela primeira vez, ele sabia que era algo perigoso, mas decidiu segui-lo para saber o que era. Ao chegar no corpo da vítima, o Uragami foi flagrado pela polícia no local do crime, assim ele acabou sendo preso. O inspetor Hirama percebeu que naquele momento o Shinichi ficou amedrontado e perguntou o que o Uragami achava. Ele disse que não tinha nada de especial, mas pensou ter visto algo não humano no fundo dos olhos do Shinichi. O Shinichi e o pai dele iam ficar no hotel por mais alguns dias. Além disso, teriam encarregado caso quisessem visitar sua casa. Depois ele perguntou o que ia acontecer com o filho da Tamura. O Hirama disse que seria feito um exame, e se confirmasse que ele era humano, ele seria encaminhado para adoção. O Shinichi estava preocupado com o Uragami e contou pro Migi sobre ele. O Shinichi também estava confuso, pois quem curou o buraco em seu peito foi a Tamura, uma comedora de humanos. Nem o Migi entendeu o comportamento dela. Uma operação tinha sido aprovada pelo governo para matar os parasitas. O Hirama ficou no comando e o Yamagishi ficou responsável por identificar e eliminar o inimigo. Hirama pediu a permissão pro diretor-geral pro Uragami participar da operação, mas o Yamagishi se opôs dizendo que ele poderia atrapalhar, afinal era um homicida. Hirokawa e Gotou perderam contato com a Tamura e com os 3 parasitas que ela matou. E apesar da polícia não revelar a identidade dos corpos dos parasitas que foram capturados, os dois já imaginavam que se tratavam de seus antigos companheiros. Além disso, Hirokawa sabia que a caça à sua espécie ficou mais séria. O Shinichi foi para a escola e se encontrou com a Satomi, onde ela o entregou o conteúdo que foi passado na sua ausência. Ele também viu suas colegas. Na aula de educação física, os alunos fariam sua última corrida na escola, então o professor falou pro Shinichi correr para valer dessa vez. Sendo assim, ele correu um pouco mais sério e deixou os outros impressionados com o tempo que ele gastou. Depois, com uma brincadeira de um de seus amigos, eles viram a cicatriz em seu peito, mas não conversaram sobre isso. Após a aula, o Shinichi percebeu a presença da Satomi, mas deixou ela acertar o golpe. Como faltava apenas 3 meses para as aulas acabarem, eles começaram a falar sobre faculdade. Foi quando o Hirama apareceu e os dois decidiram ir embora. Ele disse que venceriam os parasitas, mas alguma coisa não estava batendo, então ele pediu a ajuda do Shinichi. Mas a Satomi perguntou por que sempre era com Shinichi, sendo que todos eles estavam sendo afetados e só queriam ter uma vida normal. Mesmo assim, ele acabou indo junto com Hirama, e ao ser perguntado sobre as armas que funcionavam contra os parasitas, foi mostrado o conselho do Migi, como por exemplo o lança-chamas, que não seria suficiente para matar os parasitas, mas os deixariam em estado de choque, causando conflito entre o intelecto humano e o do parasita. Ser exposto ao fogo repentinamente poderia fazer o Gotou perder o controle. Yamagishi não achou a ideia muito eficiente, já que independente da quantidade de parasitas em um corpo, só há um coração. Chegou o dia da operação, e vários veículos e policiais foram posicionados perto do prédio em que estavam Hirokawa e o Gotou. O detetive Mizushima alertou as pessoas que um homem armado entrou no prédio e se escondeu na região superior. Os pelotões se dividiram e foram cada um para um lugar específico. Dessa forma, eles entraram no prédio. O Hirokawa não estava convencido que eles realmente eram policiais. Os civis seriam evacuados em grupos de 7 pessoas. Era uma estratégia para facilitar a identificação, mas o Uragami, que estava do lado de fora, falou que precisava estar perto para saber. O Shinichi entrou no mesmo veículo que ele, só que ao olhar as imagens, ele também não foi capaz de identificar algum parasita. Nesse momento, bateu a dúvida sobre o que a Tamura ia falar sobre o prefeito Hirokawa, que estava fazendo o possível para permanecer no prédio, dizendo para as crianças, idosos e mulheres irem primeiro. Assim que o primeiro grupo saiu, foi verificado se existia alguma anomalia, mas não foi encontrado nada, e fez a mesma coisa com os outros grupos. O Migi não sabia com precisão, mas falou que havia um número razoável de parasitas, até que foi identificado o primeiro, e era uma mulher.
Enquanto as pessoas caminhavam, os policiais deram um jeito de separar a mulher suspeita dos outros, e um deles atirou sem nem perguntar, causando grande ferimento em seu peito. Assim, a parasita atacou os policiais, mas ela não resistiu por muito tempo e logo em seguida caiu e morreu. Através de uma câmera, os outros viram o que aconteceu e se prepararam para recolher o corpo. Eles estavam usando balas de espingardas, porque elas causavam um impacto maior e conseguiam matar os parasitas com apenas um tiro. Os policiais falaram que o barulho foi do atirador. Enquanto isso, os parasitas estavam pensando no que fazer, e assim a evacuação continuou. Porém, o Yamagishi estava achando que tinha alguma coisa errada. Depois, com base nas informações, ele foi informado pelo Hirama de uma possível telepatia entre os inimigos. O Hirokawa falou que tinha mais gente no segundo andar, então ele e seu companheiro se ofereceram para ir lá, pois os policiais poderiam causar pânico. Yamagishi foi informado sobre isso e pediu para não deixarem ninguém sair do prédio. O Shinichi queria ajudar, no entanto, o Mig falou que eles não podiam. Uma mulher pediu para sair, então um policial a acompanhou até a saída e ela identificou o veículo com o sensor. Nesse momento surgiu um problema, eles ficaram na frente um do outro, sendo impossível detectá-los. Era para eles andarem em linha reta. O Uragami apareceu e avisou que eles estavam em linha. Um homem se apavorou e saiu correndo, assim ele recebeu um tiro, mas infelizmente atiraram na pessoa errada. O outro homem recebeu a ordem para voltar para a fila, momento em que o Uragami mandou atirar, mas foi tarde demais. Então os outros policiais atiraram, porém acertaram o veículo e o sistema caiu. Aquela mulher se revelou como parasita e também acabou morta. Com esse tumulto, apareceu mais um parasita provocando caos. Enquanto isso, o Hirokawa e algumas pessoas caminhavam para outro lugar. Por causa dos tiros, o parasita ficou no chão e a contagem de mortes aumentava. O Yamagishi chegou e mandou todos ficarem no chão, mas não explicou o que estava acontecendo. Então um homem revoltado foi reclamar e foi recebido com um tiro, só que ele era humano. Depois dessa morte, ele explicou a situação. Eles iam expandir a área de caça e foi passado as instruções do que era para fazer. O Yamagishi ia limpar o resto do prédio e era pro Uragami ir com ele. Assim eles foram pro segundo andar. Durante esse tempo, lá embaixo, um parasita usou um humano como escudo. Assim os dois foram alvejados e eles morreram. Em um lugar isolado, Hirokawa se encontrou com Gotou, e apesar deles conseguirem fugir se quisessem, eles queriam ver até onde ia a operação. O Yamagishi ficou sabendo do sumiço do Hirokawa, então mandou os pelotões se dividirem, e era pro Uragami ir com os pelotões que foram na direção do Hirokawa. Além disso, ele falou que começou a pegar o jeito de reconhecer os parasitas. Ao vasculhar o lugar, os policiais encontraram um pelotão que foi abatido após fazer contato com o grupo do Hirokawa. Depois eles arrombaram uma porta e viram duas pessoas numa situação duvidosa, mas o Uragami disse que eram humanos. Andando pelo corredor, o grupo do Yamagishi viu uma pessoa pedindo ajuda, então ele mesmo atirou no homem, que se tratava de um parasita. Ele atirou porque o homem não estava lá embaixo, assim eles continuaram eliminando mais parasitas durante a operação. Enquanto isso, o Shinichi estava só escutando. O grupo do Uragami se deparou com um homem que estava de passagem. Ao perceber que era um parasita, o Uragami mandou atirar. O parasita andou alguns metros e foi morrer perto do Gotou, que viu a eficiência das balas de espingardas. Depois foi a vez dele ser identificado. O Uragami mandou atirar, só que ele sentiu um medo tão grande que saiu correndo. Em seguida, o Gotou pediu para eles o acompanharem até outra sala. O Uragami foi alcançado e acusado de querer fugir, mas ele fez isso por se tratar de um monstro mais perigoso. O Gotou ficou encurralado numa sala e falou que eles tinham 2 minutos. Assim os policiais atiraram, mas ele permaneceu de pé e não saía sangue. Ele absorveu as balas e jogou contra um policial, e ele ainda tinha muito mais. Dessa forma, o Gotou atingiu todos os policiais de uma vez. Teve um que continuou vivo e acertou o rosto do Gotou. Mesmo assim, ele não morreu. Yamagishi ficou sabendo da exterminação de seus pelotões e mandou mais um pra lá. Já Uragami estava sendo obrigado a voltar. Em outro local, os policiais entraram no auditório e apontaram suas armas pro Hirokawa, que estava bem calmo, e eles tiveram a permissão do Yamagishi para eliminá-lo. Hirokawa questionou as ações da polícia, dizendo que eles deveriam era proteger o equilíbrio da biosfera e que os parasitas tinham tanta importância quanto os humanos. Ele continuou com o discurso desprezando os humanos, conquanto a justiça favorecia eles, que se apoderavam de tudo como se fossem parasitas. Os policiais atiraram no Hirokawa e ele caiu. Depois foi verificado que ele era humano. Nesse momento, Gotou entrou no auditório e viu seu companheiro morto. A Tamura era intrigada com a maneira de pensar do Hirokawa, que chegava a ser bizarro até para os humanos. Katsumata e Uragami chegaram na sala onde os últimos pelotões foram abatidos, momento em que Uragami aproveitou para atirar no detetive. Ele fez isso porque de todo jeito ele já estava no corredor da morte. Depois ele decidiu que ia sair do prédio, pois imaginava o poder daquele monstro. O Gotou falou que a Tamura pensava na razão da existência deles, porém a única coisa que ele sabia
era que ele vivia pra lutar. O Mig chamou o Shinichi pra ir embora, pois eles não seriam mais úteis e já tinham cumprido seu dever. Não faria diferença saber se o Gotou seria derrotado, os humanos já tinham vencido, era só usar mísseis ou canhão. O Gotou foi cercado outra vez, e em questão de segundos matou vários policiais. Em outra sala, ele falou para os humanos lutarem com a cabeça, coisa que não adiantou, visto que 2 deles foram usados como escudo. Mesmo assim, o Yamagishi mandou atirar, mas não funcionou. Desse modo, ele achou que um espaço aberto seria melhor e mandou seu pelotão recuar. A intenção dele era ir pro terraço, e usou bombas de fumaça para distrair o Gotou. Assim, eles correram pro andar de cima, mas ao chegar no terraço, o Yamagishi percebeu que ele estava sozinho. O Gotou havia matado todos os outros atrás dele. Ao ser perguntado sobre seu corpo, o Gotou revelou que ele tinha um tipo de blindagem, mas não cobria o corpo todo. Então, mesmo que ele endurecesse suas células, segurar disparos era perigoso, por isso ele sempre usava certos ângulos. Ele previa a direção das balas conforme a direção dos olhos e os movimentos das mãos. Depois de explicar um pouco, ele foi pra cima do Yamagishi. O Shinichi ouviu um barulho no terraço. Nesse momento, o Yamagishi lembrou dele e pensou que o lança-chamas talvez não fosse uma má ideia, mas era tarde demais. Em seguida, sua cabeça foi jogada num arbusto. O Gotou pulou do prédio e parou ao lado do Shinichi, e por ver que ele participou dessa operação, matá-lo seria o melhor a se fazer. O Hirama atirou no coração do Gotou, mas não o matou, e como tinha muita interferência e ele estava cansado, ele ia terminar outra hora, assim ele fugiu. O Hirama perguntou o que o Shinichi tinha a ver com o Gotou, então ele disse que não sabia e tentou fugir, mas foi mandado parar. Ele foi pressionado a falar alguma coisa, mas insistiu em dizer que não sabia. No outro dia, o Mig falou que certamente o Gotou iria atrás deles, então ele sugeriu chamar o Mamoru para pedir ajuda, mas o Shinichi não quis envolvê-lo. A outra opção era chamar os militares novamente, porém o Shinichi não queria ser responsável pela morte de mais pessoas, já o Mig não se importava. Depois o Shinichi deu a ideia deles fugirem. Nessa hora ele percebeu que o Mig estava dormindo e ficou apavorado, até pensou que o homem que passou do seu lado era o Gotou. Com isso ele começou a correr e qualquer um podia ser o Gotou. Depois ele esbarrou em alguém e o rapaz pediu para ele se desculpar e foi o que ele fez. Percebendo o medo do Shinichi, o rapaz mandou ele se ajoelhar e colocou o pé na cabeça dele. Então o Shinichi se assustou e reagiu batendo neles falando que já tinha se desculpado. Mais tarde ele se encontrou com a Satomi e disse que ele era uma grande mentira e um fracassado. Desse modo ela perguntou o que houve. Então ele a abraçou sem dizer mais nada. Ele ficou nervoso e começou a machucá-la. Assim ela teve que afastá-lo. Depois o Shinichi saiu correndo. Durante a noite o Mig falou que fugir seria a melhor ideia. Aí ele perguntou se os sentidos do Shinichi estavam mais fracos, pois ele não percebeu a Satomi chegar. Ela o encontrou porque sabia que ele gostava de parques. Assim ele se desculpou. Logo depois ela o chamou para eles conversarem na casa dela. Dessa maneira eles foram, só que a conversa foi um pouco diferente. Eles aproveitaram o momento para demonstrar todo o amor que sentiam um pelo outro. O Shinichi pensou no quanto ele queria viver e que não tinha moral para chamar o Mig de frio, já que ele também passava por cima daqueles a seu redor para viver. A Satomi disse que ele era incrível e que eles iam superar tudo, momento em que ele se declarou para ela. Assim ele ficou mais determinado em continuar vivo. O Mig sentiu uma presença e alertou o Shinichi que o Gotou poderia estar se aproximando, então eles roubaram um carro e fugiram. O Shinichi pediu para eles irem para um lugar afastado de pessoas. Enquanto o Gotou dirigia, um carro caiu do penhasco em sua direção. Apesar de ser atingido, o plano do Mig não funcionou, pois o Gotou continuou vivo. O Shinichi correu bastante até o Mig mandar ele parar a fim de elaborar um plano, só que o Shinichi não estava muito confiante. Ele precisava se acalmar, então ele respirou fundo. Minutos depois, o Mig disse que talvez seria melhor os dois se separarem e falou sobre um isqueiro que estava no bolso do Shinichi. O Gotou sabia que seus inimigos estavam em cima das árvores, porém era apenas o Mig. Ele não era capaz de perceber a presença do Shinichi. Por causa da separação, eles não podiam prolongar a luta, senão o Mig ia morrer. O Gotou pulou e começou a fazer vários ataques, e um deles acertou o Mig, mas ele ainda conseguiu fugir, deixando o Gotou na dúvida de onde eles estavam. O Mig supôs que a parte com menos chances de estar blindada seria a cabeça, pois controlar vários parasitas devia gastar muita energia. Sendo assim, a cabeça seria o alvo para facilitar a destruição do corpo. O Shinichi estava só esperando o Mig, que por sua vez já estava ficando fraco. O Mig imitou a voz do Shinichi e conseguiu distrair o Gotou. Com isso, o Shinichi aproveitou para arremessar uma lança com fogo ao mesmo tempo que o Mig atacou. Assim, o Gotou foi atingido na perna. Consequentemente, suas células ficaram fora de controle. Dessa forma, o Mig conseguiu cortar seu pescoço. No entanto, o corte foi raso e sua segunda tentativa falhou. O Shinichi correu para tentar ajudar, mas o Mig mandou ele fugir. Sem saber o que fazer, ele foi
foi acertado na cabeça. Nesse momento, o Mig cortou a outra perna e mandou ele fugir novamente, e foi o que ele fez. Esse foi o adeus dos dois. O Mig disse que não se arrependeu de não tomar o cérebro do Shinichi, pois assim eles acabaram se tornando amigos. Enquanto o Gotou se recuperava, o Mig murchava. O Shinichi caiu num barranco e foi parar dentro de um rio. Após sair da água, ele sentiu a falta do Mig e chorou bastante. Durante a noite, ele foi pego tentando beber água sem permissão, então ele pediu desculpa e já estava de saída, mas a senhora pediu para ele esperar. Ela insistiu para ele entrar para cuidar de seu ferimento na cabeça. Assim eles entraram e ela fez o tratamento. A senhora foi tão gentil que até lhe deu um jantar e ofereceu sua casa para o Shinichi passar a noite. Ela se apresentou como Mitsuyo e disse que morava sozinha. Com isso ele também se apresentou. No dia seguinte, Mitsuyo estava tratando o Shinichi como se fosse seu sobrinho. Depois ela mostrou um lugar onde alguém estava jogando lixo sem permissão. Isso porque as cidades não tinham mais espaço para lixo. Ele estava tentando partir, mas ela sempre o detinha falando sem parar. Assim ele acabou ficando ali por vários dias. O Shinichi estava pensando que teria que contar toda a verdade para o seu pai sobre o que aconteceu com ele, mostrando a admiração que ele tinha pelo Mig. Depois o Shinichi estava num lugar dizendo a uma criatura que seu amigo estava morto, e essa criatura que tinha a voz do Mig disse que esse amigo estava vivo. Então o Shinichi acordou assustado e percebeu que o Mig ainda estava no seu braço direito devido às células restantes. Ele perguntou se o Mig se lembrava dele, mas não teve resposta. Em seguida o Mig desapareceu. Havia um homem ferido correndo na floresta, como também uma criatura misteriosa. O Shinichi já estava pronto para ir embora quando algumas pessoas foram até a casa da Mitsuyo. Eles queriam saber mais sobre o Shinichi, já que muitas coisas aconteceram, como o depósito de lixo, o acidente com os dois carros e um assassinato recente. Porém, um homem disse que o responsável era uma criatura com mais de 3 metros, possuía 4 pernas e mais de 3 olhos. Momentos depois, eles foram no local do assassinato com a presença da polícia e viram que se tratava de um homicídio da carne moída. O Shinichi revelou que esse monstro foi atrás dele para matá-lo, então ele precisava agir para evitar mais mortes. Mitsuyo disse que ele poderia fugir, mas dessa vez ele queria arriscar sua vida. Dessa maneira, Mitsuyo gritou falando que ele não poderia fazer nada, era melhor deixar para os adultos resolverem. O Shinichi ia partir durante a noite. Nesse momento, Mitsuyo falou para ele pensar bem antes de agir, pois ela tinha um certo carinho por ele e não queria que ele morresse. Assim, ele se despediu e pegou um facão enferrujado. Em seguida, ele partiu em direção à floresta. O Gotou estava com uma aparência bem diferente e era impossível o Shinichi localizá-lo a partir de sua respiração. Enquanto procurava por ele, o Shinichi refletia sobre o motivo de querer lutar, mesmo sabendo que suas chances de vencer eram mínimas. Ele parou para analisar e conseguiu encontrar o Gotou, que parecia estar dormindo. O Shinichi pensou que ele poderia estar dormindo igual Mig fazia. Também pensou na possibilidade do Mig estar vivo dentro dele. Em seguida, o Shinichi se preparou para fazer o golpe fatal. Ele até conseguiu acertar, mas não foi forte o suficiente. O Gotou pulou e ficou em cima das árvores procurando o Shinichi, que estava escondido numa moita e confiante que poderia vencer. Ao pensar em um plano, ele concluiu que o melhor lugar para atacar seria a nuca, então ele chamou a atenção do Gotou e ficou em cima de uma árvore. Assim que chegou o momento certo, o Shinichi pulou em direção ao inimigo, só que o Gotou defendeu e arremessou ele pro lado. O Shinichi gritou pelo Mig, porém o Gotou falou que ele não estava lá. Enfurecido, o Shinichi atacou com suas próprias mãos, o que nem fez efeito naquele monstro. Em seguida, o Gotou tirou o facão que estava preso. Depois ele mostrou como se usa o corpo humano para lutar, fazendo o Shinichi parar muito longe e até sangrar pela boca. Ao se aproximar, o Gotou falou que seria mais interessante lutar contra sua criadora Tamura Reiko e perguntou se o Shinichi soube que ela morreu. Foi quando ele lembrou que a Tamura disse que o Gotou era invencível, mas era frágil. O Shinichi lembrou da vez que viu um ferimento no Gotou. Ele precisava de alguma arma para perfurar aquele lugar, mas o que ele tinha por perto não ajudava muito. Sem escolha, ele puxou o cano rapidamente e atacou o Gotou, conseguindo perfurar a parte sem blindagem. Depois ele chutou e perfurou mais ainda. Após isso, ele saiu correndo e o Gotou ficou sentindo esse ataque. Ele escutou o Gotou se aproximando, mas ele não conseguia correr mais. Em seguida, o Gotou atacou usando árvores. Nesse momento, ele começou a demonstrar uma instabilidade. O Mig estava interferindo em seus movimentos. Mesmo assim, o Gotou conseguiu atacar. O Shinichi já tinha aceitado sua morte, só que o Mig apareceu e o protegeu, fazendo contra-ataque usando algo parecido com choque. Assim, ele recuperou parte de seu corpo e voltou pro Shinichi, que ficou muito feliz em vê-lo novamente. O Gotou ficou sem entender o que aconteceu, e seu corpo ainda estava estranho. Mesmo sofrendo, ele ainda queria lutar. O Mig falou que não adiantava, pois ele tinha causado dano a vários órgãos vitais nas suas
saída. Houve uma rebelião. As células parasitas que não pertenciam ao líder principal sentiram a ameaça e decidiram partir. Estava acontecendo um conflito entre a cabeça e o restante do corpo. Isso aconteceu por causa das toxinas que o Shinichi colocou dentro do Gotou, o levando a tomar uma atitude drástica. Sua ânsia de devorar os humanos era tão grande que ele se tornou uma máquina de guerra. O Mig também atacou e finalmente conseguiu cortar o pescoço do Gotou, colocando fim à luta com o Gotou explodindo. Enquanto caminhavam, o Mig falou que durante o tempo que ele estava sendo controlado, ele sentia um fluxo de informações em sua mente e ele gostou disso. Ao chegarem no lixão, o Mig explicou que as toxinas eram lixo queimado, que provavelmente continha uma substância que agiu como veneno. O Shinichi foi alertado que o Gotou estava tentando voltar à vida, então ele voltou imediatamente. A explosão expeliu as toxinas do corpo do Gotou. Com isso, a cabeça estava tentando chamar as outras partes para se unirem. O Mig se preparou para matá-lo de vez, mas não conseguiu atacar, já que era um de sua espécie e dividiram o mesmo hospedeiro. Do ponto de vista humano, seria homicídio, então ele deixou essa tarefa para o Shinichi. Apesar de saber a consequência de deixá-lo reviver, o Shinichi estava hesitando, pensando em qual era o propósito da existência dos parasitas. Para ele, o maior mal ao planeta eram os humanos. O Shinichi não queria matá-lo, sua misericórdia mostrava que ele ainda tinha um lado humano. Como a chance do Gotou reviver era de 50%, o Shinichi ia deixar o processo decidir por si mesmo. Ele não queria impor seus valores humanos a um parasita. Assim, ele foi embora com o pensamento que todos têm o direito de viver, e o Mig compreendeu sua escolha. No entanto, logo em seguida, o Shinichi voltou no Gotou e pediu perdão, dando a entender que ele o matou de vez. As outras pessoas correram falando que havia achado o cadáver do monstro. Foi quando a Mitsui viu o facão e soube que o Shinichi conseguiu. Enquanto isso, ele estava voltando para sua casa. Ainda falavam dos parasitas na internet, mas não houve nenhuma publicação oficial. Depois da batalha na prefeitura, não teve notícias de parasitas no resto do mundo. Ou eles ficaram com medo, ou se aperfeiçoaram em se misturar com os humanos. Alguns mudaram a alimentação e passaram a comer menos carne humana. Enquanto o Shinichi dormia, o Mig disse que ia dormir, mas de uma forma que poderia durar até sua morte. Ia ser como se o Shinichi tivesse recuperado sua mão. O Mig passou por mais uma mudança. Ele queria eliminar o fluxo de informações que ele adquiriu e ver onde era possível ele chegar. O Shinichi não queria que o Mig fizesse isso, e era para ele pensar no Mig como se fosse um sonho. Ao falar dos momentos que eles passaram juntos, o Shinichi pensou nas pessoas que morreram ao seu redor. Depois ele imaginou como era a forma do Mig. Ao se despedir, o Mig falou que o Shinichi tinha que se preocupar mais com os acidentes de trânsito do que com os parasitas. Ele disse que era para esquecê-lo, assim como o Shinichi ia esquecer esse sonho. Então Mig agradeceu e depois adormeceu. No dia seguinte, o Shinichi já acordou sem a presença do Mig, dizendo que ele não conseguiria esquecê-lo. Mais tarde, ele se encontrou com a Satomi e suas amigas, mas logo as duas saíram e o casal ficou sozinho. A Satomi viu a cicatriz na testa do Shinichi, mas ela não perguntou o que aconteceu. Depois eles foram estudar, já que ele tinha sido reprovado no vestibular. O mundo estava em paz. O Shinichi não se deparou com nenhum parasita. Ele conversou com Mamoru, mas não falou sobre o Mig. Ele estava refletindo que nunca entendeu o ponto de vista dos parasitas, nem mesmo do Mig. Ele achava que era impossível uma espécie entender as outras a partir de seus valores, e o que movia a humanidade era apenas a autossatisfação. Enquanto o Shinichi e a Satomi andavam juntos, o Uragami estava só observando. Ao fazer uma brincadeira sobre estarem namorando ou não, foi confirmado que sim. O Shinichi viu o Uragami e pensou que talvez não poderia ser ele. Minutos depois, ele foi visto novamente num beco, então o Shinichi teve certeza que era ele. O Shinichi entregou a bolsa para Satomi e pediu para ela esperar. Ela se perguntou se ele estava atrás de alguém, e o próprio Uragami respondeu que sim. Ele ouviu um grito e percebeu que a Satomi estava em perigo. O Uragami estava com uma faca fazendo ela de refém. Ele correu atrás dela, mas ela foi levada através do elevador. O Uragami a levou até o terraço do prédio, onde havia duas pessoas. Ao perceber o que estava acontecendo, o homem tentou salvá-la, mas ele foi morto pelo Uragami. Em seguida, a Satomi foi jogada na outra mulher, que também acabou sendo morta por ele. Quando o Shinichi chegou, o Uragami já estava segurando a Satomi novamente. O que ele queria era receber uma resposta de alguém não humano. Ele disse que os monstros matavam por causa da alimentação, e ele era por outro motivo, achando que deveria ser normal o que ele fazia. Para ele, as pessoas deveriam continuar morrendo para ter um controle populacional. Ao perguntar o que o Uragami queria, ele disse que tinha um monstro dentro do Shinichi, mas ele negou. Só que o Uragami falou que uma possível cicatriz poderia ser o lugar que o monstro se enfiou, deixando uma dúvida na Satomi, e ele só queria saber a verdade. Então o Shinichi concordou em falar, desde que ele soltasse ela. Como ele não soltou,
chegou, o Shinichi estava prestes a revelar, mas a Satomi o interrompeu dizendo para ele ligar para a polícia e que não era para dar ouvidos ao Uragami, pois para ela ele era pior do que aqueles monstros. Ela não estava com medo, já que tinha passado por coisas piores, e achou incrível a forma como o Shinichi agiu naquelas situações, falando que ele sim era humano. Ela disse para ele fugir, mas ele não quis. Já o Uragami estava disposto a matá-la, mesmo sabendo que a polícia chegaria. A Satomi sempre quis chegar até o Shinichi, mas ela sempre ficou para trás, mas nesse dia ela conseguiu. Quando o Uragami se moveu, o Shinichi correu em sua direção para salvar sua namorada, então o Uragami soltou ela para atacar ele. Ele se defendeu com o braço e acertou o assassino com outro, mas infelizmente ele não conseguiu chegar na Satomi a tempo, e assim ela acabou caindo. O Shinichi ficou bastante abalado e não conseguiu salvá-la, pensando no porquê as coisas sempre acabavam assim. Em seu subconsciente, havia o Migi explicando por que o Shinichi ficava triste com as mortes, e falou para ele parar de chorar. Ao abrir os olhos, o Shinichi ficou surpreso em ver que ele estava segurando a Satomi. Dessa maneira, ele ficou aliviado e a puxou para cima. Ela ficou em cima dele e ele perguntou se ela estava bem. Então Shinichi agradeceu o Migi e soube que ele ainda estava vivo. Depois de tudo isso, não teria problema se a Satomi tivesse visto o Migi. Ele falou da vez que o cachorro morreu e ele o jogou na lixeira, dizendo quanto ele se sentiu mal. Por isso depois o enterrou perto de uma árvore. A Satomi disse que notou e que ele fez isso porque ele ainda era ele mesmo. Em seguida, outras pessoas apareceram lá em cima pensando que os dois também morreram, então eles até riram da situação. O anime termina com Shinichi falando que as pessoas tentam se aproximar dos outros até o último suspiro de suas vidas. E esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Agulho preto, neve, city com my shadow. Foragem pop, mal, eu uso bigolaro. Baby coach uma vez e samba, baby vai traco. Endo suprime, roving to velho. Attack all no floor.